Bom, pessoal, é isso. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar o recurso ordinário. O recurso ordinário tem previsão no artigo 895 da CLT e nós vamos estudar aqui a estrutura deste recurso e fazer um probleminha juntos. Antes de qualquer coisa, você não pode esquecer aqui que o recurso ordinário já é um recurso. Tá? Ele é a apelação do processo de trabalho, a apelação do processo de trabalho tem o nome de recurso ordinário, e por ser um recurso, ele deve ser feito em duas peças. Uma peça de encaminhamento, que é essa daí que está em azulzinho aí, e uma peça de razões, que está na estrutura mais embaixo, que nós vamos mais abaixo, melhor dizendo, que nós vamos estudar daqui a pouco. Só que a grande dúvida dos meus alunos, da maioria dos alunos que prestam aí a segunda fase em Direito do Trabalho, é saber quando que é cabível o recurso ordinário. Como eu acabei de falar, o recurso ordinário é a apelação do processo de trabalho, do trabalho. Então ele vai ser cabível quando eu tiver uma sentença da vara do trabalho. Essa é a hipótese mais comum na OAB, inclusive, que é a hipótese do inciso 1 do artigo 895. Então, fazendo a linha do tempo, você vai ver que o problema vai dizer que o reclamante ajuizou uma ação, que a empresa se defendeu e que eu tenho uma sentença da vara do trabalho. Então, se eu tenho uma sentença da vara do trabalho e quero apelar e quero recorrer, o nome deste recurso é recurso ordinário. O problema também pode dizer o seguinte: por sentença da vara do trabalho de tal lugar, foi julgado procedente o processo ou a ação assim, assim, assado. Neste caso, se eu já tenho a sentença da vara do trabalho e quero recorrer e quero apelar, o recurso cabível é o recurso ordinário. Então, você tem que ficar atento para, de novo, né, as informações que o problema te traz. Para fazer a linha do tempo, ora, se eu tenho sentença da vara e não tenho mais nenhuma informação, o recurso cabível é o recurso ordinário. Por que eu fiz essa ressalva? Não tenho mais nenhuma informação. Porque muitas vezes, ou algumas vezes, o problema pode dizer que a sentença foi omissa, ou que a sentença foi obscura ou contraditória. E aí você tem que prestar atenção, porque o recurso cabível não é o ordinário neste caso, vai ser o embargos de declaração. E eu tenho material também dos embargos de declaração, caso você precise. Mas é muito, muito, muito importante você ficar atento a esses detalhes. Uma outra questão, também importantíssimo, é por isso que eu recomendo sempre a leitura do artigo 895, inciso 1 e 2, que o recurso ordinário também é cabível nas ações que têm competência originária no TRT. Então, se uma ação nasce lá no TRT, como por exemplo uma ação rescisória, e aí o TRT julga essa ação rescisória por meio de um acórdão, se eu quiser recorrer, eu vou fazer também um recurso ordinário. Então você tem que ficar muito atento. E aí o recurso ordinário vai subir para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu tenho uma aula no YouTube, fica aí para você assistir, onde eu explico o meu coqueiro dos recursos. O que é o coqueiro dos recursos? É um esquema que eu montei para te mostrar qual o recurso cabível em cada fase do processo. Então, olhando esse coqueiro dos recursos, você não vai errar qual é a peça cabível, prestando bastante atenção no problema. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer um recurso ordinário de uma sentença da vara do trabalho, e esse recurso ordinário é endereçado, é dirigido, é remetido ao Tribunal Regional do Trabalho. Por que nós vamos fazer isso, professor? Porque eles são os mais comuns nas provas de OAB. As provas de OAB cobram mais esse recurso ordinário que da sentença da vara, recurso este que vai para o Tribunal Regional do Trabalho. Mas, como um dever de professor, eu tenho que te explicar que o recurso ordinário é cabível também das decisões dadas pelo Tribunal Regional do Trabalho, né, os acórdãos dados pelo Tribunal Regional do Trabalho, em processos de sua competência originária. Então, não esqueça isso. Nessa primeira aula, nessa abertura, eu fiz questão de falar, de te explicar
tudo bonitinho. Então não sai daí que eu já volto com as estrutura, primeiro, da peça de encaminhamento. Até daqui a pouco.